Já vai começar já já a nossa live. Esperando só a Larissa, né, acionar aqui para entrar comigo na tela. Vamos ver se deu certo. Larissa tá entrando. Tudo bem, meninas? Oiê, cheguei. Oi. Chegou. Tudo bom? Cheguei. Tudo bem, e você? Tudo bom, deu certo. Deu. Ótimo. Eu vou agradecer aí o pessoal conforme for entrando, a Lari também. A gente não vai ficar tanto cumprimentando vocês, mas não é falta de educação. É só para a gente poder fazer o que a gente se comprometeu aqui, que é um desafio, né, Lari? Isso, para a gente não passar muito do nosso tempo também, né? Exatamente, Então, exatamente. Então, para quem entrou e quem teve acesso, a gente subiu um link lá no bio com a ferramenta que a gente vai utilizar nessa facilitação agora para Larissa. Então, o pessoal já que está baixei a assistindo, minha. olha lá, Larissa está mostrando, é o modelo dela de Canvas, de proposta de valor que a gente vai utilizar nesse processo. E aí eu queria primeiro, Lari, que você falasse um pouco sobre o desafio Nada Simples que você mandou enquanto eu tomo meu café aqui. Tá bom. Van, antes de mais nada, queria te agradecer. Para mim é uma honra ter a Almar junto com a gente nesse projeto. A gente já acompanha o trabalho da Almar há algum tempo, eu fiz alguns cursos com a Van e sou muito fã de tudo que ela desenvolve. Então, primeiro te agradecer. E aí vou falar um pouquinho. Bom, a gente está num momento muito delicado, né? A gente não tem todas as respostas nesse momento. Eu sinto muito isso, ainda mais porque aqui a gente é uma empresa pequena, então a gente faz tudo do início ao fim. Eu atendo os clientes diretamente e muitas vezes eu escuto todas as dores desse momento que eu acho que ninguém estava programado para passar, né? Acho que em toda a nossa vida a gente nunca imaginou que ia estar vivendo isso agora, em pleno 2020. E eu estava com muita vontade de desenvolver um produto que pudesse ser um abraço nosso, porque a gente tem uma relação muito próxima dos nossos clientes em geral, principalmente das nossas clientes, porque são normalmente noivas ou que a gente acompanha a família há muitos anos e conhece desde criança, ou aquela noiva que entrou na nossa vida e depois a gente acompanha as famílias, ficou grávida e hoje em dia a gente acompanha a segunda geração. Então a gente queria, nesse momento, desenvolver um produto que fosse isso, um carinho, um afago, que fosse trazer uma leveza, que fosse trazer uma interação entre as famílias que estão ficando muito tempo em casa. E eu estava Sim. assistindo uma live sua maravilhosa na Casa do Saber. Você estava falando sobre contingência de crise, né? Enfim, falando muito sobre esse assunto, que eu sei que você trabalha muito com essa questão de relacionamento com o cliente. E aí eu te passei essa minha dor numa mensagem de direct e você rapidamente, Lari, vem cá, vamos conversar sobre isso. E a gente começou a pensar juntas, né? Então, como é que a gente pode fazer isso acontecer, Van? O que que você acha que a gente pode fazer nesse momento? Sendo que, assim, o que eu ofereço é, teoricamente, um serviço que não é de vida ou morte, né? Que não é um serviço essencial nesse momento. Então, o que que um serviço que não é essencial pode fazer nesse momento pelos seus clientes que seja colaborativo, um abraço, um carinho, um afago? Então, conto com você aí nessa missão difícil. Eu acho que esse cenário, essa ansiedade da Lari e de toda a equipe da JL Ribas é uma coisa que está pego todos os nossos serviços, porque como que a gente consegue criar valor para o nosso cliente final nesse distanciamento, a gente não pode estar perto, onde a gente está tão concentrado na relação no digital, e como é que a gente pode construir valor nisso, né? É super difícil. Então foi por isso que eu propus para a Larissa da gente fazer esse trabalho aqui compartilhado, mostrando a gente vai usar uma ferramenta de design, design thinking, importante. Essa ferramenta que a gente vai utilizar é uma ferramenta já que está no mercado há muito tempo, ela não é específica de design, mas é muito utilizada por equipes de marketing e a gente trouxe essa ferramenta desse livro aqui, ó, que é super legal, uma série de Van, modelos de travou. canvas e de estruturas Voltou. e ele ensina. Caiu? Tinha caído? Travou um pouquinho na hora que você mostrou o livro, mas já voltou ao normal. Ah, tá bom. E a gente fez o quê? A gente pegou essa ferramenta e fez uma adaptação para entregar pro que a gente vai fazer aqui nesse processo de facilitação ao vivo, Lari. E aí, para quem não quiser a ferramenta está no link da bio, é essa daqui.
né? Que é uma alavanca de proposta de valor. Como é que a gente constrói uma proposta de valor? A Larissa já está aí com a sua em mãos. Mas o que é importante para quem está assistindo poder acompanhar? Basicamente, a gente está pegando o briefing que a Larissa passou para a gente e a gente vai trabalhar esse briefing dentro desse primeiro vértice aqui, onde a gente define quais são os elementos chaves que vão dar encaixe da solução que a gente vai montar. Então, a Larissa falou para a gente já 3 elementos, e aí, para quem estiver preenchendo com a gente, eu sugiro já ir fazendo, que são esses pontos 1, 2 e 3, que são as palavras-chave. Olha lá, aqui André Coutinho está dizendo que já baixou dele. Ótimo. É o Anderson, querido. Vamos então preencher juntos. O primeiro ele é da nossa equipe, tá? A minha equipe tá toda aqui me assistindo. Marina, Juan, Anderson, Jorge. Falei para eles, olha só. Ótimo. Essa sala aí, galera. Vamos criar junto, criar ao vivo. Então, o que a gente vai fazer? Nesse primeiro bloco, que é o primeiro bloco que a gente vai explorar, a gente vai colocar justamente isso. Então, o que eu sugiro? Primeiro, sempre olhar para o elemento central do seu trabalho. No caso da Larissa, o elemento central dela é a fotografia. Então, esse vai ser o eixo principal que vocês vão preencher no eixo 1. Se o seu negócio é estética, beleza, maquiagem, outras coisas, coloca o seu negócio como vértice principal aqui. O segundo vértice é o que a Larissa falou pra gente, que ela queria fazer uma entrega, que tivesse uma entrega real para famílias, né? Para o seu cliente final. Então, para a gente não perder de vista, marca família aqui dentro do segundo vértice. E o terceiro, que é o desafio que a Larissa escreveu pra gente no briefing, que deixou a gente descabelado, é que ela queria que a entrega de alguma forma fosse além do digital, que de algum jeito a gente chegasse na casa do cliente. Então, o terceiro vértice que a gente colocou aqui é entrega real do produto ou do serviço, tá bom? Tem uma folha que vocês, para quem baixou, que a gente faz esses vértices e eles estão quebrados. Por que a gente faz isso? Às vezes a gente precisa pensar um pouquinho mais para definir a palavra-chave. Então, para quem queria trabalhar, pensar um pouco mais, tem essas linhas para organizar o raciocínio, mas é importante, separa o elemento-chave que vai trabalhar e é justamente isso que vem, então, para carregar para a nossa ferramenta. Combinado? Tá. O próximo passo, que é justamente o passo que está aqui atrás de mim, que é a gente vai organizar o perfil desse cliente, que é esse vértice redondo que está aqui na nossa ferramenta. Mas para a gente poder se organizar e ter mais espaço, a gente colocou para vocês ele isolado, tá bom? Para poder preencher sozinho. E o que a gente fez? A gente criou uma entrevista para clientes finais reais da Larissa, usando os elementos de design que a gente está propondo aqui para vocês. E o que é muito legal? As perguntas, elas todas se basearam em cima desses 3 vértices. Então, para quem quiser olhar no detalhe o modelo de entrevista que a gente montou para a Larissa, a gente colocou no post de hoje, na chamada desse live hoje. Então, lá na Almar, vocês vão poder ter na íntegra exatamente qual a entrevista que a gente utilizou. Mas a gente, aos poucos, vai fazer aqui a construção disso juntos. Qual que é o caminho? Qual que é o desejo desse processo? Que através de respostas de clientes reais da Larissa, para quem a gente... Ó, a Dani entrou. A Dani. Olha! Ela vai ver, então, um pouquinho dela aqui sendo... Vida real, real que a gente vai utilizar. A partir das informações reais que a gente capturou, então eu vou, inclusive, aproveitar e vou começar com a Dani, a construção. A gente vai tentar construir uma solução que faça sentido para a gente usar um pouquinho da sensibilidade que a Larissa já tem a toda com a Larissa, com a Dani. E aí, o que é bacana nesse processo? Essa ferramenta, ela traz para a gente 3 vértices. Um vértice de ganho, que é onde a gente vai organizar, de acordo com as respostas que a Dani deu para a entrevista que a Larissa fez com ela, a gente vai organizar as informações em ganhos, em dores, situações que ela sente que ela está sensível nesse momento, que ela queira trabalhar, e atividades que ela tem descoberto fazendo com o seu cliente. Nosso caminho criativo de solução vai ser justamente unindo todas essas informações. Tá bom? É a minha cachorra. É vida real. Ela veio pro escritório hoje assistir a live, que ela é da equipe também, e aí ela tá cavando aqui, resolveu cavar. Ela é do time. Já mandei ela pra outra sala. Tadinha. Ela tá querendo fazer a entrevista também, Só isso. Ótimo. Então tá, eu tô com o meu mascote aqui também, ó, minha girafa. Boa.
O que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para a Tá. Larissa ir dando para a gente as perguntas e os insights. Van, só um parênteses. Acabei que Tá, a gente bateu isso, mas eu esqueci de imprimir as perguntas. Você se importa de ir batendo, a gente ir batendo junto, você ir lendo as perguntas e a gente batendo as respostas também? tá. Porque Eu eu vou não puxei as perguntas aqui. Você tem elas aí? Eu posso pegar rapidinho. impressa aqui na mão, não. Eu tô com Tá, as peraí. respostas. Peraí, vou A trazer. primeira coisa que a gente fez foi entender quem era o perfil das duas clientes que a Larissa ia conversar. Então, quem que a Larissa passou pra gente? Ela passou primeiro a Dani, que tá aqui online com a gente, inclusive, tem 43 anos. Ela é mãe de 3 filhos, um de 15, um de 12 e um de 6, certo, Dani? A Certo, ela tá. partir das respostas que a Dani passou pra gente vai criar o perfil de persona da Dani. A segunda cliente é a Ana Carolina. Puxei, tá comigo aqui já, tá? As perguntas. A Ana Carolina tem 37 anos e tem uma filha de 8 anos que chama Isabela. Vai ser a segunda pessoa que a gente vai utilizar para o processo. De acordo com as perguntas que a Lari for passando para a gente vai alimentando esse processo da ferramenta para poder tentar cruzar as informações depois e criar valor, tá bom? Tá. Então, primeiro eu vou colocar aqui a Dani no cantinho para gente. E a Lari vai, então, a partir de cada pergunta, me dizendo o que a Dani falou e eu vou organizar as respostas dela dentro desse painel que a gente tem aqui. Fechou, Lari? Fechou, combinado. Então tá, primeira pergunta. Primeira pergunta. A sua família tem como hábito fazer fotos no dia a dia ou mais em datas comemorativas? Conte um pouco. O que a Dani respondeu pra gente? Que ela tem vários registros de fotos digitais, mas que eles às vezes não têm o hábito de montar de fato um álbum. Essa resposta já dá pra gente o seguinte: ela tem uma paixão, ela tem interesse pelo assunto, mas existe aqui uma oportunidade de ganho para ela porque ela não tem utilizado álbuns. E se a Larissa está buscando um produto para gerar valor e tentar essa conexão no cenário da pandemia, já é um processo bem interessante para a gente utilizar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse daqui dentro da nuvem de ganhos. Tá vendo que tem uma marca? É como se essa marca organizasse nossa linha de raciocínio dentro do processo. Então, esse é o primeiro ganho que a gente consegue mapear com a Dani. Oi, Aninha. O próximo, Lari. Segunda pergunta. Possuem uma caixa de memórias, livros, álbum de família, registro de antepassados? Pode nos contar? O que a Dani falou? Que não tem o hábito de montar álbum pra gente, mas ficou com vontade de fazer isso. De certa forma, a gente, sem querer, encontrou uma dor que a gente tem aqui na Dani e que provavelmente é uma dor de vários clientes que a Larissa Ela tem. não monta álbum, mas ela tem muitos álbuns nossos, tá? Esqueceu essa parte. Ela não monta álbum, mas a gente talvez, monta fonte. mas talvez a dor da Dani pra gente é que a gente pode estimular ela a montar um sozinho. Sim. Talvez vocês estão entregando a colher toda a solução para ela e que a gente Tudo precisa que pronto. ela comece a fazer isso agora. Isso. Sim. Terceira pergunta. Hábitos digitais como mídias sociais mudaram a sua relação com a fotografia? Como? A Dani falou pra gente que o digital permite com que ela faça mais fotos, então ela tem mais registros, mas não necessariamente ela revela as fotos. Então a gente enxerga aqui uma oportunidade, inclusive, de estabelecer um ganho para Dani. Qual é o ganho? Poxa, o ganho é o digital trouxe um comportamento onde as fotos ganharam mais espaço na vida dela. Ó, mas ainda tenho que escolher fotos de uns 5 anos. Dani, é verdade. Vamos trabalhar com essa dor aí, Dani. Com certeza. A gente então encontrou que existe um ganho. O digital é um ganho direto para a qualidade de vida da relação da Dani com o digital. Mas isso está ficando ainda muito armazenado dentro das memórias digitais. Então a gente vai tentar trabalhar com esse processo aqui. Tá. Próximo. A gente estava na quarta, né? Isso. Suas crianças gostam de tirar fotos? Já percebe interesse delas por essa arte? Legal. A Dani respondeu pra gente que os adolescentes gostam de fazer fotos. Acho que a gente, né, famílias em geral se identifica com isso. Tem um olhar bacana para isso. Só que a mais nova, ela gosta mais de tirar do que de fato sair nas fotos, né, Dani? Então, é danadinha. Se a gente está tentando entender o comportamento familiar para criar o produto, olha que engraçado. Talvez a gente tenha que construir uma solução onde cada um possa escolher como é que vai interagir com o produto final que a gente vai propor aqui para ela. Então, a gente vai trabalhar um pouco nisso aqui em relação ao comportamento de atividades. As atividades são o quê? Eles registram as fotos, só que os adolescentes têm um comportamento diferente
em relação ao que os mais novos têm. Vocês estão percebendo que o núcleo de cada pergunta está sempre trazendo os três eixos? Nesse caso aqui, quando a gente pergunta o comportamento dos filhos, a gente está tentando trabalhar as diferentes gerações em relação ao mesmo produto. Sim. No anterior, quando a gente fala das fotos, a gente está tentando usar como é que cada um usa a influência da ferramenta para a fotografia. Então, toda pergunta tem que responder um dos três núcleos que a gente mapeou lá em cima. Beleza? Isso. Tá. Próximo. Sexta pergunta. Onde percebe a... Não, desculpa, sexta mesmo? Não, quinta, desculpa. O que mais sente falta neste isolamento imposto pela quarentena? Aí a resposta dela meio que dói, assim, né? Porque a gente sofre junto. Dói. Saudade de dar um abraço na mãe, que seria a avó das crianças. Eu também tô com saudade de dar um abraço na sua mãe, Dani. A gente atacou direto numa pergunta que falou sobre uma dor mega real da Dani e uma dor real social para muita, muita gente nesse momento. Então, se a gente puder utilizar o insight que a Dani disse pra gente, da saudade dela em relação aos avós, e tentar usar nessa solução essa informação, a nossa chance de se conectar com uma memória afetiva e ter um retorno relevante para o que a Clarissa quer propor é maior. Então, tá aqui com amor, com coração em cima, a saudade da Dani que a gente compartilha todo mundo, né? Nesse momento de pandemia. Todo mundo. Sexta pergunta. Onde percebe a maior dificuldade das crianças? Essa é a sexta, né? A família criou ela falou pra gente que a família criou uma agenda de rotinas no dia a dia, que é a dificuldade mesmo, às vezes, de organizar essa agenda, né, Dani? Então, uma coisa... São muitas gerações, são muitas idades diferentes, né? Eu acho que talvez... E com essa coisa da escola em casa, eu acho que a gente estava conversando sobre isso, eu e ela ontem. Ela fica prestando atenção em tudo e hoje em dia tem essa questão, né? Ela é professora também. Então, da mais nova, ela tem que ficar tomando conta de todas as tarefas, né? E coisas que ela nunca imaginou ela mesma fazer, ela está fazendo hoje em dia com a mais nova. Então... Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é difícil porque essa administração desse monte de papéis tá pedindo para as famílias, inclusive, reverem um pouco os seus hábitos, né? De rotina dentro da família. Acho que isso é uma dor mega comum. Vamos para a próxima, Lari. Sétima pergunta. Percebe as crianças mais abertas a novas experiências, como criar brincadeiras, ler livros, cozinhar com os adultos, desenhar, fugindo de atividades digitais? Quais? Aqui a Dani dá um monte de presentes pra gente. Por quê? Quando a gente pergunta pra ela, quando a gente pergunta pra Dani, como é que tá indo a sua rotina? O que você tá tendo que aprender com isso? E se você tá tendo espaço pra fazer outras coisas com seus filhos, ela respondeu pra gente coisas muito legais que a gente vai, inclusive, empacotar e colocar aqui como ferramental de atividades do cliente dentro do nosso mapa. Ela falou pra gente que ela tá criando uma nova rotina, então vale marcar isso no nosso post-it. Ela criou uma nova rotina onde ela tá tendo dia do jogo, dia da pizza, dia do filme. Ela tá criando um monte de interações e organizando essa rotina para poder manter a família, né, conectada. E além disso, ela também contou pra gente que eles estão fazendo coisas mais como cozinhar junto. Então, agora tem receita de cookie da família, receita do bolo da família. O menor fez uma cabana que virou parte da decoração e do ambiente da casa. Isso tudo são novas atividades. E a gente tem aqui bloco de atividades do cliente que estão surgindo nesse cenário. Que a gente vai organizar aqui do lado, porque aqui tem um monte de insight para a gente poder cruzar depois e criar a solução de produto final para a Larissa. Ó, a mãe da Dani entrou. Tô com saudade de dar um abraço. Depois a Dani te conta o que é. Próximo, Lari. Nona pergunta. Tiveram alguma experiência ou atividade que foi novidade nesse período e te permitiu resgatar um pouco da sua infância e história? Qual? Ela falou pra gente sobre coisas que ela tá fazendo com as crianças que eram da brincadeira da infância dela. Sim. Isso é muito legal. Porque se a gente tá querendo criar coisas que tenham gatilho emocional, presentaço pra gente trabalhar, né? Imagina registrar isso, imagina organizar isso. Então, de certa forma, através das respostas que a cliente está dando para a Larissa, a gente está tendo insights que a gente pode começar a entender como é que a gente
cria um produto que possa ajudar a organizar isso. E aí, Dani, com a sua provocação, dessa vez, acho que quem vai fazer, a gente vai pedir para pôr a mão na massa, vai ser você. A gente vai dar um jeito de ter uma ferramenta para isso. Mas a ideia é que você entre no processo e a gente, com a Larissa e com o Jorge, eternize esse processo. Então, a gente também coloca isso aqui dentro do nosso menu de atividades. Tá bom? Tá. Próxima, Lari. 10ª pergunta. Se a quarentena trouxe um aprendizado à família, qual foi? Você tá com a resposta dela aí? Não, a resposta não. Ela falou que teve uma coisa que eu achei fantástica, a história da harmonia. Que a família tá mais... É essa questão de valorizar das pessoas estarem juntos, né? Que foi até recorrente, né? Porque as duas falaram a mesma coisa, né? Sim, sim. Nas duas pesquisas que a gente fez, aconteceu esse mesmo insight. Então, acho que isso é bem legal para a gente trabalhar também aqui como oportunidade de ganho. Próxima. 11ª. Sobre saudades. Pessoas que esta quarentena forçou o distanciamento e fazem falta na sua perspectiva. A Dani respondeu pra gente que nesse assunto ela tem sentido muita saudade, os filhos, né, em relação aos amigos, as pessoas da escola, mas que tem também uma questão em relação aos avós. Olha que legal. Quando a gente começa a conversar sobre as dores do cliente, o cliente começa a dizer pra gente onde tem uma oportunidade de construção de valor direta para ele. Se a gente não tivesse fazendo esse monte de perguntas organizadas em volta daqueles 3 eixos que a gente combinou, talvez a gente não conseguisse entender que se a gente construir algo com uma cara afetiva e para a família, talvez seja a grande entrega que a Larissa possa ter de afeto e de relacionamento nesse momento para o negócio dela. Então, nesse momento, a gente está falando muito mais sobre conexão, sobre alma. E é uma coisa que conversa muito com o propósito também de vocês, né, Lari? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente colocar. Eu acho que tudo mexe um pouco com todos os nossos propósitos e nossos valores, né, Van? Isso era uma coisa que quando a gente conversou inicialmente, e eu sei que a Almar tem isso assim como valor também, trazer das marcas essa alma, essa coisa que a gente tenta projetar para o nosso trabalho e às vezes a gente não enxerga, né? Mas está vivo ali. Então vocês transformam isso também em ações, em a gente enxergar que aquilo ali é um valor nosso. Então, estava muito presente em todas as nossas conversas. Então, eu acho que não tinha como fugir mesmo desse assunto aí do propósito e do link, né, com tudo. Sim. Mas aí, vamos lá. 12ª. A mesma pergunta da 11ª, né, sobre saudade, só que agora na perspectiva das crianças. E aí ela reforçou um pouquinho pra gente essa questão realmente dos amigos e de fazerem os programas que eles mais gostam, né? Então, acho que nisso reforça muito a realidade de que todas as famílias estão passando. O distanciamento, ele faz a gente voltar e se valorizar certas coisas, talvez, que antes a gente tivesse sem um pouco de tempo, né? Então... A Dani falou porque, assim, ela tem 2 adolescentes. Eu acredito que seja bem difícil nesse momento. Mas uma coisa que eu achei legal que ela apontou para mim é que a menor, a de 6 anos, a Rafa, ela interage já com as amigas, brinca virtualmente. Então, eu achei fofo isso. Acho que isso é uma nova realidade também, né? Sim, sim. E aí, é uma nova realidade. E todo talvez... mundo se adaptando. E talvez a gente construir alguma coisa que a filha dela se conecte também para mostrar para os amigos, possa ser uma super interação bacana. Sim, Como é que a sim, gente sim. utiliza esse tempo que ela tem já, que ela gosta tanto de se relacionar com os amigos? Será que as fotos, até por ela gostar desse assunto, pode ser um caminho de ter um assunto gostoso? E vocês entram meio que como viabilizando um assunto legal e eternizando a memória? Então, e mostrando o dia a dia, né? Porque eu acho que as fotos são bem isso, né? Documenta o seu dia a dia. Às vezes tem coisas que acontecem em casa que a gente acha que é vida normal, né? Ah, bom, vida normal, isso aqui não é muito interessante. Mas depois de alguns anos você lembra daquele momento, aquele dia que eu parei para cozinhar e eu tomei um vinho com o meu marido, ou eu parei para brincar com as crianças, ou a Rafinha, que era pequenininha, que a Dani me mandou várias fotos, estava brincando na sala, na cabana dela. Se você não registra isso fotograficamente, depois de uns anos você tem na memória, mas você não tem aquilo vivo, né? As cores, ou aonde era a entrada da cabana, como isso funcionava. A Rafa, que tem 6 anos, provavelmente a gente pensa assim, 6 anos, quando tiver 15, 16, já não tem essa memória tão viva, porque
as coisas vão se perdendo. Vai lembrar desse momento de todo mundo junto, mas os detalhezinhos das brincadeiras, do quebra-cabeça que ela montou, do desenho que ela fez, se isso tudo não tiver registrado e guardado, a gente perde os detalhes, né? Então, e acho que assim, é muito legal mostrar isso para os amigos. Os amigos chegam e você mostra, olha o que eu fazia, olha a minha brincadeira durante a quarentena, que vocês não estavam aqui, eu estava brincando disso. Olha a cabana que eu construí sozinha na sala, né? Então, para os amigos e para a família que não viveu isso tudo também, né? Sim, sim. Agora, organizar tudo isso aí para virar produto vai ser é a grande questão. É a nossa missão. Então, Quer dizer, é a sua. Eu tô aqui aprendendo. É a nossa missão, mas a gente vai conseguir. A gente vai, inclusive, a nossa responsabilidade, quando a gente assumiu esse desafio juntas, é de que a gente consiga montar um protótipo dessa solução e disponibilizar para todo mundo que está aqui e que quiser entrar no link depois. Então, o nosso processo tem que ter começo, meio e fim. Então, vou aproveitar. Dani, você que estava aí assistindo com a gente, se a gente falou alguma coisa errada ou que não é compatível com o seu perfil, você pode aí mandar uma informação para a gente que a gente vai passar para o perfil do próximo cliente, tá bom? Mas vai dizendo para a gente o que você está sentindo e se você quer reforçar alguma coisa que não foi dita sobre o que é importante para você nesse tema, fica à vontade para falar. E as outras pessoas que estão acompanhando também. É legal vocês irem dizendo para a gente se vocês compartilham disso. Se os hábitos de vocês mudaram, se tiveram novas coisas que vieram à tona. Será que era legal registrar coisas que você antes não percebia? Então, acho que no meio do caminho a gente pode propor essa interação. Vamos para o próximo cliente, Lari? Vamos. Ótimo. A próxima cliente que a gente vai abordar... Ó, a Dani falou que tá tudo perfeito. É porque eu quase não conheço ela e a família. Aí a gente teve uma colher de chá, né? Sim. A próxima cliente que a gente vai abordar é a Ana Carolina. Ela tem 37 anos e ela tem uma filha de 8 anos, que é a Isabela. Esse processo de construção de perfil de cliente olhando de uma forma bem sintética quem é o perfil e ganhos e dores, é uma coisa que a gente usa muito para fazer, seja de solução de produto digital a novo serviço, novos negócios. Isso realmente é uma coisa mega utilizada no mercado. A gente depois vai cruzar as informações, que é daí que vai surgir os insights da solução final. Mas é legal que você faça isso com mais de um cliente real. Porque se você fizer isso, você vai conseguir ter mais insumos de novas ideias para o processo. Sim. Então, vamos falar... É para não ficar muito fechado na ideia de uma pessoa só, que às vezes a realidade de cada um é uma realidade única, né? Então, às vezes, para não limitar só aquilo ali. E a Dani deu um presente pra gente de trazer uma família que tem jovens de perfis diferentes. Isso. E agora a gente vai olhar a Ana, que já tem uma relação diferente, porque ela tem só uma filha. E também, tipo, talvez ela consuma o assunto de fotografia de uma forma diferente. Quanto mais a gente entender essa diversidade, mais a gente vai poder utilizar um processo. Então, vamos colocar a Ana aqui do lado do nosso mapa, que é o próximo perfil. E até para vocês entenderem como eu estou organizando as informações, eu estou usando post-it de cores diferentes. Então, conforme a gente vai anotando os insights, a gente organiza e a gente distribui ele dentro do mapa. Tá bom? Tá. Primeira pergunta, então, para a Ana. A sua família tem como hábito fazer fotos do dia a dia ou mais em datas comemorativas? Conte. O que ela falou pra gente? Que eles fazem mais fotos em reuniões pontuais, em passeios, em momentos que sejam mais divertidos. Não parece uma coisa tão de dia a dia. É muito mais aquela coisa no momento de celebrar. Sim. E aí, assim, isso é interessante porque a gente pode ter encontrado aqui uma oportunidade de estimular ela, que a fotografia também pode ser um caminho de registrar momentos que não sejam só de celebrações, mas o cotidiano é muito rico também. E que ela pode fazer isso sozinha, né? Não precisa ser também só quando marca um ensaio. Marca um ensaio com a Lari, mas também faz isso e traz material para a Lari poder alimentar o material dela. Até porque é uma coisa que eu falo assim com as clientes quando ficam grávidas, né? É que a gente tem isso na nossa cabeça, simplificar muitas coisas. Aí pensa numa coisa assim, não vou fazer foto de 1 ano, porque a criança quase não interage. Só que o que acontece? A criança interage, e ela só interage daquele jeito no 1 ano.
2 dias depois, porque criança, gente, é uma coisa incrível. Eu fico sem ver 2, 3 meses, quando eu chego já me assusto. 2 dias depois de um ano, ela já está em outra fase. Então, Sim. assim, começou a falar, não falava. Aí aquela palavra que ela falava engraçada, aquela vozinha que ela tinha naquela data específica, aquele jeito de andar, aquela brincadeira, só vai acontecer ali. Então, a importância de registrar o cotidiano é exatamente isso, é que assim, as coisas se perdem muito rápido, criança desenvolve muito rápido. Hoje em dia, com a internet, então, tablet, elas têm muito acesso à informação. Então, assim, amadurecem numa rapidez que eu me assusto. Então, a Sim. importância de cada momento da fotografia, do vídeo, hoje em dia que a gente tem celular que faz vídeo para você guardar aquela voz, para você guardar aquela brincadeira, para você guardar aquele andar, né, que só vai ter naquele momento. A importância disso é a gente registrar o máximo que a gente puder. Hoje em dia a fotografia é isso, né? Ela veio para popularizar e é para a gente. Ó, acho que a Ana, que você conhece, está falando: meu Deus, passa muito rápido. Passa muito rápido. Então tem que registrar o dia a dia. Não adianta só o ensaio é importante, porque aí vão ter aquelas fotos lindas para porta-retrato, para álbum, para, né, a gente transformar numa coisa maior. Mas o dia a dia tem que aparecer. E hoje eu estava assistindo uma live de uma fotógrafa aqui do Rio, que ela está morando em São Paulo agora, Carol Pires. Ela é especializada em fotos de família e ensaios. Ela estava falando isso, que ela incentiva as mães e aos pais a aparecerem nas fotos. Porque às vezes a gente está tão preocupado em registrar o filho e naquela fase inteira a gente não aparece. E o filho, Aham. quando crescer, vai querer ver a gente. Poxa, minha mãe tava onde? Ela tava atrás da máquina. E a gente fica, porque mulher tem muito isso, meu cabelo, eu tô gorda, eu tô isso. Tava falando com uma cliente essa semana sobre isso. Falei, aparece, porque o Bernardo não tem nem um ano, mas daqui a 5, 6 anos, ele vai Ele vai falar, querer ver isso. nossa, a minha mãe estava brincando comigo na quarentena, olha que legal. A minha mãe Legal. estava curtindo comigo. A criança quer ver isso. Ela não está preocupada se o cabelo não tá bom, se você está maquiada, se você não tá, se você está gorda, se você está magra, né? E essa é a importância do dia a dia. Dia a dia a gente tem Sim. que registrar o máximo que puder. A gente até tá falando de uma coisa legal, Lari, porque é o seguinte, conforme você foi escrevendo, eu tive um pouco um insight aqui. Talvez a gente está falando que a inovação que a gente vai montar para vocês seja muito mais em forma do que em produto em si. Quem vai fazer o registro nesse momento do que a gente vier a fazer, provavelmente vai ser muito mais o cliente. A nossa inovação vai estar aqui como? Em como é que eu organizo a forma de isso ficar organizado e concentrado. Então, a gente teve Isso. até alguns exemplos legais disso. Tiveram várias capas de revista e de conteúdos recentemente que os fotógrafos conduziram os ensaios à distância, dizendo, né, Isso, como a pessoa se isso, comporta e ela faz o próprio registro. isso. A inovação nesse caso aí está muito mais na forma do que na luz, no As filme. pessoas ficarem independentes também, né? A nossa função nesse momento é levar a ferramenta para a pessoa ficar independente, porque se a pessoa, hoje em dia, que a gente não pode ter contato, está extremamente dependente do fotógrafo, o que vão ser os registros, né, do fotógrafo e do cinegrafista? Essa cliente que eu estou falando do Bernardo, que ela falei, tem que aparecer na foto, ela me ligou falando isso, Lari, me dá umas dicas, porque eu tinha vários ensaios marcados com você. O B tá crescendo, porque a gente fez o parto e logo em seguida a gente entrou em quarentena. O B tá crescendo e eu tô perdendo os momentos. E eu dei dicas para ela fazer, para ela andar sozinha em casa. Porque a minha preocupação como profissional é a importância que tem o meu trabalho. E o meu trabalho é o quê? O meu trabalho é registrar. Se eu não posso estar fazendo, que alguém esteja, né? E que alguém esteja fazendo bem. Então, é isso. Eu quero que o meu cliente seja independente em todo o processo também. Que ele possa registrar, que ele possa ter o material para organizar isso. Então, eu acho que é um caminho aí. Para quem está assistindo, será que esse caminho que a Lari trouxe para a gente de insight, de talvez ter um caminho de como poder fazer boas fotos em casa sozinho, seria um elemento legal para ter produto? Sim. É importante saber se as pessoas querem também, né? Até para a gente poder, talvez aqui a gente está todo mundo com o acesso fácil do mecanismo, mas não necessariamente a gente sabe usar. Então, Sim. talvez nesse produto tenha uma abordagem mais interativa de como fazer com as dicas da Larissa, da profissional que já tem bastante, também pode ser um insight bem legal para a gente tentar empacotar e colocar isso no produto final. Vou Combinado. anotando, conforme você vai falando, eu vou anotando o post-it e vou botando aqui. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com o monstrinho, mas vai dar tudo certo.
Combinado. Tô amando esse monstrinho, tô querendo ver ele nascer. Vamos lá, segunda pergunta. Isso. Possuem uma caixa de memórias, livros, álbum de família, registro de antepassados? Pode nos contar? Então, o que que ela disse pra gente é que ela tem álbum de nascimento da infância, mas que quem acaba fazendo muito esse papel na família dela é o sogro, que acaba fazendo e-books em relação. Meu concorrente terrível, porque ele é maravilhoso, fotógrafo, tem uma máquina sinistra. A gente Olá, troca informação, eu e ele, ó, maravilhoso. a gente acabou de ter uma linha de ganho aqui, porque talvez a gente está descobrindo alguém que a gente pode utilizar para encantar com o produto que a gente vai fazer. Que Sim, tal se ao invés de ser o presenteador nesse momento, ser o presenteado, né? excelente, Talvez aqui excelente. tenha um insight bem legal pra gente. Eu vou até anotar aqui que ele merece uma estrelinha, porque talvez ele possa ser uma pessoa que é importantíssima pra gente. A Bíblia tá falando, Amei esse comentário. é uma oportunidade da pessoa ter um registro pelo próprio olhar e não mais pelo olhar do outro. Mais empática é impossível, né? A É, vida, tipo, excelente, assim, é totalmente isso. Van, deixa eu te interromper 2 segundos. Você tá com o nosso reloginho aí, que eu tô com medo desse primeiro momento cair. Qualquer coisa a gente estende mais um, porque a gente Tá, ainda tá bem no meio do processo dessa tem segunda, né? coisa. Acho que a gente pode deixar aqui o convite para o pessoal. Se esse cair, a gente volta e quem puder Isso. participar, continua com a gente para a gente poder finalizar o raciocínio e o processo. O mais importante Combinado. dessa história é que as pessoas entendam como é que elas podem fazer isso com o cliente dela. É super simples. É só você organizar, né, uma linha de raciocínio. Como é que organiza a linha de raciocínio? Pensa lá nos seus eixos de pergunta. Fechou os eixos de pergunta, monta o questionário e começa a organizar as informações, os insights Já que tem tem a ferramenta que você passa. disponibilizou na sua bio, então E tá. É lá só no, botar pra funcionar agora, né? no Build Almar, você baixa a ferramenta e já sai populando ela. Isso aqui é mega legal também, por exemplo, para quem quer montar, tem ideias de assuntos para abordar em mídia social, em propaganda, em conteúdo. A gente usa pra caramba isso dentro também do universo de publicidade, de régua de relacionamento. Então, vai lá e usa a ferramenta. Ótimo. Então a gente falou do segundo, né? Terceiro. Hábitos digitais como mídias sociais mudaram a sua relação com a fotografia? Como? O que ela falou pra gente? Que as fotos estão mais em imagens no telefone e que ela tem pouca impressão. É a mesma dor que a gente encontrou na Dani antes, que as pessoas não estão imprimindo as suas fotos. As fotos estão ficando memorizadas mais dentro da nuvem, né? E Isso. como a gente trabalha a memória dentro da nuvem. Então tá. O próximo. Sua criança, que no caso ela só tem uma, né? Gosta de tirar fotos? Já percebe interesse já percebe interesse dela por essa arte? Ela falou que a filha dela ama tirar fotos, que ela gosta até mais de bater fotos do que sair nas fotos. Olha que Verdade. legal isso. Como atividade de oportunidade de ganho pra gente. Se a gente conseguir criar alguma coisa que em quem faça seja a própria filha dela e isso seja até um presente para que ela possa entregar para a família, maravilhoso, porque é o que ela mais gosta de Presente fazer. dela do ano passado de aniversário foi uma Polaroid. E ela ficou fotografando junto comigo na festa. Já entendemos que você tem aí uma estagiária. Exatamente, eu disse pra ela, eu falei, olha, quando você quiser, estamos aí. Tirou foto minha, tirou foto do Anderson que tava filmando, tirou foto de todo mundo. Tava só nos bastidores lá. Agora eu fiquei correndo atrás dela, fiz muita ginástica para tirar foto dela. Ó, o Belezinha. Anderson falando, eu lembro disso. Pois é. Fez a gente correr bastante, eu e ele. 5. O que mais sente falta nesse isolamento imposto pela quarentena? Ela tá falando que é a falta dos amigos, falta de poder ter contato com a natureza e que às Isso. vezes é a dificuldade de se concentrar. Se a gente conseguir entender, por exemplo, os meus post-its estão soltando, gente, não caiam. Caiu. É. Se a gente entender, inclusive, que a gente pode criar uma solução que possa ser lúdica, inclusive pedagógica, Lari, para ajudar ela a se Sim. concentrar fazendo uma coisa que ela gosta, olha que coisa bacana que a gente pode entregar de produto final para a Ana. Então, eu vou colocar isso aqui como uma oportunidade mesmo de dor, porque essa dificuldade de concentração e a falta de contato com o que ela gosta, talvez seja uma forma até de ter um resgate, né? De Sim. coisas que ela ama
para trazer um pouquinho nesse processo de memórias e aí criar um produto que seja a carinha dela. Então, mega legal. Bastante interativo, né? Porque criança nessa idade precisa fazer Dessa coisas interação. que sejam ativas, né? Porque se ficar muito tempo escrevendo ou fazendo qualquer coisa assim, não fica muito, né? A gente sabe disso, é muita energia. Perfeito. Próximo. Onde percebe a maior dificuldade das crianças, da criança, no caso. Ah, já coloquei aqui, que é a dificuldade de se concentrar. Tá, então tá bom. 7. Percebe as crianças mais abertas a novas experiências, como criar brincadeiras, ler livros, cozinhar com os adultos, desenhar, fugindo de atividades digitais? Quais? Ela colocou aqui que a filha gosta de trabalhos manuais, de pintura, fotografia, teatro, ou seja, a gente está vendo que é uma criança super, super criativa, né? Ela é. Colocar isso aqui dentro do nosso cenário de oportunidades, de atividades em si, porque parece que a gente está descobrindo um monte de atividade que precisa ser super eternizado nessa história, na Sim, construção de valor. E quem está assistindo, que é de outro ramo, começa a pensar o que são coisas da sua área que poderiam estar nessa parede aqui, nesse moodboard, para construir valor para o seu cliente final num produto. O exercício é isso: pensar com a cabeça do seu cliente, se conectar com o que ele está sentindo muita falta nesse momento e criar a solução em cima disso, criar conteúdo. Esse é o nosso desafio maior nesse processo. e a importância de ouvir também, né, Van? É nesse Ouvir. momento, porque se a gente não escuta o que o cliente tem para dizer para a gente vai tirar uma coisa da nossa cabeça que às vezes não necessariamente está dentro do que a pessoa está realmente precisando, né? Então, isso era uma ansiedade minha. Eu queria ouvir o cliente, Perfeito. porque a gente pode achar que sabe, mas na verdade a gente não tem noção da realidade do dia a dia ali, né? A gente vive muito na festa com as pessoas. E na Sim, festa é tudo muito diferente, não é vida real, praticamente, né? É um dia de comemoração. Então vamos lá. 8. A sua agenda ganhou maior flexibilidade de tempo para fazerem coisas em família? olha que legal. Ela continua trabalhando, essa mãe. Ela é super Ah, ela é ativa, médica. É ela é médica e médica. obstetra. É. Imagina como tá o dia a dia dela, mas ela disse que mesmo assim ela tem conseguido passar um pouco mais de tempo juntos. Talvez porque nesse momento, como sociedade, a gente está super vulnerável, né? Então a Sim. gente tem valorizado muito mais esse tempo de conexão. Então, se a gente construiu alguma coisa que mexa com isso, que mexa com essa memória familiar, a gente vai conseguir atingir exatamente o que era um dos núcleos do pedido da Larissa, que fosse alguma coisa com cara de família. Então, Sim. acho que a gente está pensando, Lari, em construir alguma coisa que essa família faça uma interação em conjunto. E aí, de novo, no seu insight, talvez a forma de organizar isso seja a grande entrega que a gente pode fazer para os seus clientes. Se a gente organizar uma Perfeito. forma bacana, talvez a gente vai conseguir ter o impacto afetivo que você queria construir para o seu produto. Então, eu vou colocar aqui nas dores essa questão, né, de fato está doendo muito o momento, mas que a gente está conseguindo aí abrir mais espaço dentro das agendas. Perfeito. 9. Tiveram alguma experiência ou atividade que foi novidade nesse período e te permitiu resgatar um pouco da sua infância e história? Qual? Ela respondeu que eles estão tendo mais momentos juntos atualmente, seja fazendo refeições, seja vendo séries ou sendo ficando juntos. Lembra da Dani antes, que a Dani falou que eles estão cozinhando, que eles estão fazendo esse tipo de coisa? De novo, as famílias estão construindo novas rotinas para poderem estarem juntas, até os pais observando os filhos, tal. Então, tem novas atividades do cliente acontecendo, abrindo espaço para a gente pensar coisas novas que talvez não desse para ter tanto espaço antes. Então, Sim. mais um insight legal para a gente trabalhar. Próximo. Pergunta 10. Se a quarentena trouxe um aprendizado à família, qual foi? Ela falou sobre harmonia também, ó, a harmonia de estar em família. Então, isso é um ganho maravilhoso. Se a gente conseguir construir alguma coisa que conecte com essa harmonia e registre isso, olha que presente para a gente poder colocar dentro dessa família para olhar Sim. daqui a alguns anos, inclusive, né? E às Agora, vezes as mínimas coisas é que representam isso, né? Não é nem necessariamente é uma coisa muito grande, assim, é uma coisa fora